em sua ênfase, mostrar um pouco das evidências, dos fatos que Jesus de Nazaré fez. E todos eles se assemelham, e muitas das vezes. Mas João, ele tem uma visão mais apurada de Cristo. O que João ele tem para passar para nós acerca de Cristo é que verdadeiramente ele é Deus. Ele já começa a sua narrativa textual trazendo uma clareza. Ele é o Verbo vivo, ou seja, ele é o Deus do princípio. Ele é a palavra viva que trouxe a existência de tudo aquilo que não existia. E quando João ele traz essa certeza para a nossa vida, ele quer que todos nós venhamos a entender que tudo fora criado por ele, e por ele são todas as coisas. Veja que quando ele começa dizendo, no princípio era o Verbo, ele já começa a demonstrar, Jesus é a palavra viva que trouxe a existência, não somente dos céus, da terra, do universo, mas de tudo que existe. Seja os seres humanos, os seres terrestres, mas também os seres angelicais. E quando ele traz essa clareza, ele vem dizendo, mas foi proposto que o Verbo se fizesse carne e habitasse entre nós. João ele quer trazer uma certeza. Jesus ele despiu-se da sua glória. Ele não deixou de ser Deus, mas ele se fez carne para nos ensinar que é possível sim ter uma vida santa, que é possível sim enfrentar as dificuldades do dia a dia, que é possível sim passar pelas provas e pelas lutas, mas no fim de tudo, vencer glorificando ao santo nome do Senhor. Aleluia! E João começa trazendo uma certeza de que Ele é a palavra, para que nós venhamos a entender de que forma vamos vencer o mal, de que forma vamos vencer as dificuldades. Somente pela palavra, porque Ele é a palavra. João ele testifica com total clareza o seu grande propósito focal, bispo, que é mostrar que Jesus ele é o Criador e que por Ele tudo se torna a existir, e que agora o Senhor ele se torna na forma humana para nos ensinar humildemente o valor que nós temos em mãos, que é a santa palavra de Deus. Veja, quando o evangelista ele traz a menção de Cristo, ele quer nos mostrar que nós fomos regenerados por Ele, e que através do seu sacrifício vicário foi nos proposto a salvação. Entenda bem que o sacrifício de Cristo foi para a salvação de toda a humanidade, mas nem todos serão salvos. O sacrifício de Cristo foi para a libertação de toda a humanidade, mas nem todos serão libertos. O sacrifício de Cristo foi pelo perdão dos pecados de todos nós, mas nem todos terão o perdão. Por quê? Porque esses não terão, porque não querem se afastar do mal, porque não querem desviar da sua má conduta, porque não querem desviar do mau caminho, entendendo que quando nós nascemos de novo, nos tornamos uma nova criatura, agora com total consciência e intelectos vindo do Espírito Santo de Deus para a nossa vida. Glória a Deus, aleluia! Quando o Senhor ele vem questionando Nicodemos e ele lhe diz acerca do novo nascimento, esse nascimento é uma realidade de consciência, é uma realidade de entendimento. Nicodemos, mesmo sendo príncipe, ou seja, fariseu, um teólogo,
ele não entendeu o que Jesus estava lhe ensinando e lhe fazendo crer que através desse novo nascimento, aí sim podemos nos tornar aptos para entrar no reino de Deus. Porque se não nascermos de novo, não poderemos entrar no reino de Deus. Perceba comigo que quando o Senhor ele fala, bispo, do novo nascimento, o que vem à mente de Nicodemos é a forma humana em que nós nascemos. Do ventre da nossa mãe somos gerados e nos é dado a luz. Ele agora perpassa sobre a sua mente um entendimento humano. Então vamos, como pode, já sendo adulto, voltar ao ventre da minha mãe. Entenda bem que o que Cristo ele sempre traz menção não são das coisas terrenas, mas são as coisas do céu. Porque Cristo veio para nos libertar da condenação e nos levar para o nosso lugar de direito, que está no paraíso para sempre. Estamos com Ele na eternidade. Mas só pode entender a mensagem de Cristo aquele que entendeu que não faz parte, que é forasteiro neste mundo, mas que o seu lugar é o céu. Nicodemos não tinha entendimento porque ele estava preso a doutrinas humanas, porque ele estava preso à religiosidade que fora ensinada. Mas agora Jesus vem para lhe ensinar o que é realmente precioso para todos nós. O que tem tomado a importância sobre a sua vida? O que realmente tem valor para a sua vida? Veja que Jesus ele traz essa menção a ele acerca do novo nascimento para mostrar-lhes se verdadeiramente tu és o ensinador da lei, se verdadeiramente tu és doutor da Torá, o que toma a tua atenção, o que é precioso para você, o que realmente você tem crido enquanto tem pregado. Porque nós vivemos no mundo, não obstante daquilo que Nicodemos cria, quantos e quantos têm pregado, mas muitas das vezes não creem no que pregam, bispo. Quantos e quantos pregam a mensagem de Cristo, mas eles próprios não têm convicção naquilo que têm pregado. Meu Deus! É por isso que ele não tem o entendimento. E Jesus vai dizer: aquele que nascer da água e do Espírito, esse sim terá o novo nascimento. Oh, glória! Eu separei o tópico aqui com 3 elementos indispensáveis para a nossa salvação ou para morarmos no reino de Deus. Meu Deus! O primeiro é conhecer a palavra para conhecer a Deus. Veja que o diálogo que Deus ele tem aqui com Nicodemos, ele tem um propósito focal. E esse propósito é levá-lo ao entendimento de que quando nós aceitamos a Cristo, nós estamos debaixo da graça. Nós estamos agora sobre o jugo, sobre o cuidado de Cristo, que é manso, que é humilde, que é misericordioso e que a todo tempo Ele vem para nos dar a salvação, a libertação e a transformação que necessitamos para a nossa vida. Ele nos conduz a um caráter imaculado. Ele nos conduz a viver uma vida íntegra, a uma vida que diz respeito ao chamado cristão da nossa vida. Porque se verdadeiramente cristãos somos, temos que ter sobre nós as marcas de Cristo. E verdadeiramente a nossa identidade tem que estar registrada no céu, para assim Deus nos aceitar como filhos e filhos obedientes e prudentes na luz divina. Glória a Deus, aleluia! Veja que o argumento de Cristo ele é simples, é objetivo, ele é único, é esclarecedor, mas só pode entender
aquele que entendeu o propósito do seu chamado. Eu te faço uma pergunta essa noite: qual é o propósito do seu chamado? O que Deus tem para a sua vida? Quantas das vezes você já parou e se perguntou: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Senhor, eu estou aqui para te servir. Senhor, eu estou disposto a fazer a tua vontade. Não queira apenas vir no culto, ficar sentado, ouvir uma mensagem, mas queira sim trabalhar para Deus, queira sim fazer parte do reino de Deus, porque começa aqui e vai viver para toda a eternidade. O nosso trabalho não é em vão no Senhor, mas edifica Cristo sobre a nossa vida. Glória a Deus. Ele traz a atenção para que ele possa entender. Ei, a palavra sempre revelou Cristo do início ao fim. Ela sempre apresentou Cristo do início ao fim. E agora, com esse diálogo, a primeira prova que ele traz é que, mesmo ele sendo um doutor da lei, sendo um teólogo, um homem culto, um homem que examinava a Torá, um homem que era mestre ensinador, mas ele não tinha entendimento da palavra, porque quando ele chega para dialogar com Cristo, ele vai dizendo: bem sabemos que tu és rabi, ou seja, que tu és mestre, porque as obras que tu fez são manifestas do céu, não há homem que possa fazer. Mas veja que em cima dessa certeza de Nicodemos, Jesus lhe traz uma certeza acerca do novo nascimento. Porque Jesus testifica: os profetas também fizeram sinais, também fizeram milagres. O Senhor levantou homens para fazer prodígios e maravilhas. O Senhor levantou mulheres para fazer prodígios e maravilhas. Mas agora o que testifica realmente se é vindo de Deus ou não é se tiver parte com Ele. E agora Ele lhe dá uma certeza: é somente pelo conhecimento mútuo da palavra que nós conhecemos que Ele é o Deus que servimos. Se realmente dissemos que amamos Deus, mas não amamos a tua palavra, enganando nós estamos a nós mesmos, não a Deus, porque Deus não se engana. Entenda bem que quanto mais eu amo a Deus, mais eu amo a sua palavra. Porque quanto mais eu amo a sua palavra, mais o entendimento acerca da santidade, da purificação, da restauração, da edificação eu tenho, e eu começo a absorver para a minha vida, para que quando Cristo olhar para mim, Ele possa sentir um cheiro suave, agradável, de uma adoração verdadeira, de uma adoração pura, que exala as suas narinas, e Ele possa olhar e contemplar: verdadeiramente é um servo, verdadeiramente é uma serva, verdadeiramente tem temor e amor por mim. Glória a Deus. Quando ele desfruta do termo do novo nascimento, é porque estávamos sob o jugo da lei e éramos incapazes de cumpri-la. Mas através do novo nascimento fomos regenerados pelo seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Perceba comigo, o segundo ponto é ser purificado. João Batista era a voz que clamava no deserto. Veja que havia uma promessa acerca da vida de João Batista, que perpassava-se além daquilo que o profeta Isaías tinha anunciado: voz que clama no deserto, preparai o caminho para o Redentor. Mas perceba comigo que em meio a tudo isso, João Batista, ele nasce cheio de poder, ele nasce cheio da virtude de Deus,
Porque, primeiro, ele nasce de uma impossibilidade. E toda vez que há uma impossibilidade no nascimento, a glória de Deus vai descer sobre a terra. A glória de Deus vai ser manifesta sobre a terra. João Batista, filho de Zacarias e filho de Isabel, agora os seus pais de idades avançadas, além da idade avançada, Isabel era estéril. Só que quando Zacarias, que agia na 8ª turma sacerdotal, foi chamado para oferecer o culto do incenso a Deus, ele vai ter uma surpresa. Meu Deus, é adoração. Entenda que o culto do incenso era um dos cultos principais para qualquer sacerdote. Esse culto foi um culto a qual o próprio Senhor vai instituir os ingredientes que ele queria. Foi o próprio Deus que disse a Moisés os ingredientes que ele desejava, para que quando o incenso começasse dentro do ato da adoração, viesse a subir um cheiro suave, e Deus viesse mais uma vez a olhar para o seu povo. Perceba comigo, já faziam 400 anos, bispa, que Deus havia se calado, que Deus não falava com o seu povo. Mas Deus, ele vai dizer na sua palavra que ele viu graça em Zacarias e em Isabel, porque eram íntegros, porque eram retos, porque eram servos autênticos do Deus vivo. Não importa o mundo que estamos vivendo, esse mundo que vem se perdendo dia após dia, esse mundo que procura ações malignas, Deus te chamou para ser servo, Deus te chamou para ser serva, e você vai fazer a diferença. Deus, ele tem te olhado, Deus, ele tem contemplado cada sacrifício. Glória a Deus. Ele prepara. Veja que em meio a esses aromas, eles se separam gotas de estórax, onixa, gárpano perfumado e olíbano puro. Aromas que Deus separou para que viesse a subir um perfume suave e que testificasse que Deus ainda perdoava o seu povo, que a misericórdia de Deus ainda estava estendida sobre a nação de Israel. E veja que quando ele prepara o culto de incenso, como também conhecido como o culto da adoração, enquanto ele adorava, Deus lhe presenteava. Entenda bem, não importa o que você está passando, não importam as lutas, não importam os problemas, se você vem para a igreja para adorar de verdade, porque aqui é o Santo dos Santos, onde está a presença do Eterno, Deus, ele resolve te presentear com aquilo que você mais necessita, porque somente ele sabe o que você precisa. Glória a Deus, aleluia. Enquanto ele adora, Deus o presenteia com o filho. Veja, João Batista nasce de impossibilidade, pais de idades avançadas, a esterilidade de sua mãe. Mas quando Deus tem algo para fazer, Meu Deus. não existe impossível para nós. Glória a Deus. Aquilo que parece impossível aos nossos olhos, aquilo que não tem solução para nós, para Deus é nada. Aleluia. Glória a Deus. E veja, quando o anjo do Senhor lhe aparece enquanto ele está oferecendo a sua adoração, mesmo ele tendo todos os substantivos de um servo adequado, de um servo apropriado, de um homem temente a Deus, quando Gabriel aparece a ele duvida mesmo. Eu já sou de idade avançada, a minha esposa também, e ela é estéril. E o anjo vai lhe dizer: por quanto duvidara do Senhor, veja que nem é do anjo, por quanto duvidara do Senhor, Meu Deus, que forte. tu ficarás mudo até que o menino nasça, Meu Deus. e o seu nome será João Batista. Macadaiá. Porque Deus, mais uma vez,
irá visitar a sua nação, e dessa vez é para abrir o caminho que vai levá-los até o reino de Deus. Ei, Deus está dizendo para você essa noite: não temas, não temas, porque o teu caminho está sendo aberto. Não temas, porque o Senhor está chegando na resposta. Não temas, porque a vitória está chegando. Simplesmente adore, simplesmente viva para Cristo, que Ele fará o melhor para a sua vida. Oh, aleluia! Passa esse tempo, período do nascimento, o menino vai nascer todos reunidos. E agora? Eles questionam a mãe do nome, e ela vai dizer João Batista. Eles questionam, mas não tem nenhum João na família. Ei, Zacarias, o que você acha? Escreve aqui. Porque eles sabiam que Zacarias estava mudo. Mas no momento que Zacarias ia escrever, o Senhor destrava a sua voz, e ele vai dizer: será João Batista. Glória a Deus. Esse preparar o caminho que vai trazer a salvação. João Batista, por volta dos seus 12 anos de idade, ele é levado ao deserto, aonde todos conhecemos, que comia gafanhotos e mel silvestre. Ele tinha uma educação nutritiva rígida. E veja que ele não vai para o deserto à toa, tem um propósito. E qual é esse propósito? Ele vai aprender com os essênios. Os essênios eram um grupo de religiosos, estudiosos da palavra de Deus, assim como os fariseus, os saduceus e os escribas. Mas diferente deles, bispo, eles se preocupavam em pregar e ensinar, mas não viviam. Já os essênios se afastaram e foram para o deserto, porque além de ensinar, de pregar, eles tinham por obrigação seguir aquilo que a palavra ordenava. Eles, vendo o que os fariseus estavam fazendo, eles se afastaram. E agora João Batista aprende com eles. E quando João Batista começa a aprender, ele vê os devidos cuidados. Quando eles iam se alimentar, lavavam as mãos. Quando eles iam escrever algo que vinha com a palavra Adonai ou Senhor, eles lavavam-se. Porque eles sabiam que Deus é santo, que Ele é justo, que Ele é poderoso e que nós somos míseros pecadores. João, vendo tudo isso e cheio do Espírito Santo, agora ele vai ter algo de Deus para a sua vida. Vou preparar o batismo do Casares, para que possa nascer uma nova criatura e morrer uma velha criatura, para que assim o velho homem, a velha mulher possa morrer. E agora, quando ela se erguer, nasça uma nova criatura que realmente tenha a identidade de Cristo marcada em sua vida. Ele vem, ele traz o batismo nas águas. Jesus Cristo, ele passa por esse batismo. E eu aprendo com o Senhor, quando ele chega em toda a sua humildade, em meio ao Jordão, João Batista olha para ele, reconhece e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que vai livrar-nos dos nossos pecados e trazer a salvação. Ele olha para Cristo e vai dizer: não sou digno nem de desatar a sandália dos teus pés, Senhor. É tu que tem que me batizar, Senhor. E agora o Senhor, em toda a sua humildade, vai dizer: não, é tu que me batiza, para que se cumpra a palavra de meu Pai, dita pelos seus profetas. Ele é Deus, mas mesmo sendo Deus, Ele ensina o valor da palavra. Mesmo sendo Deus, Ele ensina o valor da obediência. Mesmo sendo Deus, Ele nos ensina a humildade é que nos faz grande. Glória a Deus. Ele é Deus, mas o que importa é que se cumpra a palavra de meu Pai. E hoje,
Quando Deus ele traz algo para a nossa correção, não aceitamos, ficamos emburrados. E toda vez que fazemos isso, sabe o que acontece? Nos achamos maior do que a palavra. Nos achamos mais santos do que a palavra. Sendo que João esclarece quem é a palavra. A palavra é Cristo, Ele é o verbo vivo. Não somos maiores do que Ele. Ele em toda a sua humildade ensinou: é necessário que se cumpra tudo em minha vida, para que se cumpra a palavra de meu Pai, dita pelos seus profetas. E veja que através do batismo, há purificação em nossas vidas, um novo nascimento, uma nova identidade é proposta sobre as nossas vidas. Algo interessante que a Bíblia nos ensina é que antes de sermos reconhecidos no céu, temos que ser reconhecidos no inferno. E só há um meio de sermos reconhecidos no inferno: é combatendo o inimigo de nossas almas. Porque enquanto estamos acomodados, tanto faz. Ele sabe que nós estamos à mercê da salvação. Agora, quando nos posicionamos para fazer a vontade de Deus, aí sim, o inimigo de nossas almas passa a nos conhecer, entendendo que realmente nós entendemos o propósito focal de Deus sobre as nossas vidas. Só compreendemos o propósito quando nos colocamos à disposição de Deus para fazer aquilo que Ele quer sobre nossas vidas. Quantas e quantas vezes desejamos algo, queremos algo, batalhamos por algo até conseguir, mas e para a obra de Deus e para o reino dos céus, o que temos feito, o que temos colocado diante de Deus? Qual tem sido o meu e o teu sacrifício para Deus? Perceba comigo que estamos vivendo tempos difíceis. O esfriamento da igreja nunca foi tão grande como vem sido agora. A opressão, o governo na qual estamos vivendo, que só persiste para o mal. E o que temos feito, o que tem sido em prol das nossas vidas para o reino dos céus. Temos que nos colocar na posição de servos, Meu Deus, entendendo-nos que Jesus Cristo não morreu por nós em vão. Cada um aqui tem um propósito, cada um aqui tem um chamado específico, e esse chamado só não é atendido porque você mesmo retém. É hora de atender o seu chamado, é hora de atender o propósito de Deus sobre a sua vida, é hora de colocar em prática aquilo que Deus tem revelado sobre a sua vida. E veja que quando Ele trata da água, Ele vem trazendo da purificação, porque a água simboliza o Espírito de Deus, a água simboliza a libertação, a água simboliza a transformação. E agora, através do batismo nas águas, Ele vem dizendo: você desce. Quando desce, a velha criatura morre, e quando sobe, nasce uma nova criatura, cheia da virtude de Deus, cheia da unção de Deus, com total conhecimento de Deus, e com uma única certeza: Deus agora é quem comanda a minha vida, Deus agora é quem ordena na minha casa, Deus agora é Senhor da minha vida e da minha família. oh, aleluia, Jesus. Terceiro, ser templo para ser morada do Espírito. Repito, ser templo
para ser morada do Espírito. Não caia nessa besteira de que você é igreja. Você não é. Você é templo. Você é templo. Todos juntos aqui somos a igreja. Comunhão para adoração. Igreja. Eu sozinho sou templo. Essa é a maior invenção que Satanás implantou na mente humana, para que você fique na sua casa, para que você não vá ao templo santo, feito para adoração a Deus, para que você não vá à casa de oração, para confessar os seus pecados, para ter uma vida mudada. Essa foi a maior armadilha que Satanás implantou no século 21, dizendo que eu sou a igreja. Eu não sou a igreja, eu sou o templo, morada viva do Espírito Santo de Deus. E todos nós aqui reunidos na casa de oração, aí sim se faz a igreja, porque a comunhão para adoração testifica a glória de Deus sobre esse lugar. Porque quando verdadeiramente entramos com o propósito de adorá-lo, de exaltá-lo, de glorificar o santo nome do Senhor, a presença de Deus se faz real em nosso meio. A glória de Deus só desce quando tem propósito. Em toda a história, a glória de Deus ela desce e sobe somente quando tem propósito. Qual foi o propósito que você entrou aqui essa noite? Qual foi o propósito que você tem colocado durante os seus dias de vida? Qual é o propósito? Eu te convido a colocar um propósito no seu coração. Que esse propósito seja morar no reino de Deus. Que esse propósito seja ser servo e servo autêntico do Deus vivo. Eu te convido a colocar um propósito em fazer aquilo que agrada ao Senhor. Eu te convido a um propósito de ter uma vida imaculada, santa, justa, verdadeira, que transparece Cristo através da sua vida. Que quando olhem para a sua face, vejam um brilho solene de Deus sobre a sua vida. Glória a Deus. Você foi chamado para um propósito. E esse propósito é maior do que qualquer coisa. É maior do que qualquer riqueza que a terra possa lhe oferecer. Porque tudo aqui irá um bom dia. Mas o propósito de Deus sobre a sua vida, ele é eterno. Não se consome, não acaba, mas é para sempre. Veja que uma promessa foi firmada sobre a igreja, a qual irá conduzi-la até o arrebatamento. O início dessa promessa se cumpre em Atos 2, sobre o Pentecoste. A descida do Espírito Santo. O Espírito Santo ele desceu para se sentir agradável em habitar em nossas vidas, nos fazendo assim templo, morada, casa do Espírito Santo. Veja que quando o Senhor ele sobe a súbita aos céus, ele faz uma promessa: mas vocês não ficarão órfãos, mas vocês não estarão só. Descerá do céu o meu Espírito Santo. O Espírito Santo ele é Deus. O Espírito Santo ele te conduz em meio às adversidades. O Espírito Santo te faz viver e viver a palavra. Veja o que Paulo diz: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Por que Paulo traz essa certeza à nossa vida? Entenda bem, igreja. Tem um bando de bobo, bem dizendo assim, que eles usam esse argumento, bispo, para bater na teologia, sabendo que Paulo era teólogo. Só que o que Paulo queria dizer com isso? Porque ninguém era capaz de cumprir a lei. A letra mata. Se não cumprir, o que acontecia? Era apedrejado. Mas o Espírito vivifica. Vivifica por quê? Porque aquilo que não entendíamos outra hora, quando realmente somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, nos colocamos com postura de cristãos
autêntico. O Espírito Santo de Deus revela para nós aquilo que não entendíamos antes, aquilo que não entendíamos agora, começamos a entender e a viver. E é por isso que o Espírito traz a vida. Porque antes líamos a palavra, mas sem entendimento. Agora, cheios do Espírito Santo, lemos e a compreendemos. Porque o Espírito testifica a vida. Porque o Espírito testifica o entendimento. O novo nascimento, ele perpassa primeiramente pelo entendimento sóbrio. E o entendimento sóbrio só é nos concedido pelo Espírito Santo de Deus, que é o agente natural que habita dentro de nós e que nos faz entender as coisas que são inefáveis, Meu Deus, as coisas que são inexplicáveis. Eu só posso entender pela pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Se eu não tenho o Espírito Santo de Deus, eu não consigo entender aquilo que é de Deus. Eu não compreendo. Porque nós vivemos num tempo em que os homens vivem assim como Tomé, só vendo para crer. Porque já não tem a presença. Porque creio descrendo. Isso para mim não é crença. Crença é eu crer totalmente, mesmo sem ver, mas eu creio, porque o meu Redentor vive, e Ele é poderoso, Ele é imutável, e Ele age segundo a sua vontade. E veja, que o Espírito de Deus, Ele nos traz o convencimento. Quando Ele habita em nós, o primeiro convencimento é: devemos nos batizar. Eu tenho que descer as águas batismais. Água simboliza o Espírito. O Espírito simboliza paz e purificação. Eu tenho que ser transformado. Eu tenho que ser liberto. Eu tenho que nascer de novo. Por isso ele descreve: aquele que não nascer da água e do Espírito, esse não teve um novo nascimento. Descemos as águas. Depois, buscamos o conhecimento pleno da palavra, para que assim eu possa me encher de Deus. Eu orando, eu jejuando, eu lendo a palavra, eu vou me encher de conhecimento e poder. Eu vou me encher da graça de Cristo sobre a minha vida. E quando isso acontece, o Espírito Santo se sente confortável para habitar em mim. Ele habitando em mim, agora eu começo a ser batizado pelo Espírito Santo. Aleluia. E eu sendo batizado pelo Espírito Santo, eu começo a ver dimensões que eu não via antes. Eu começo a enxergar coisas que não são visíveis aos olhos carnais, mas que somente é visível aos olhos espirituais. Somente pode ver aquele que realmente tem o Espírito de Deus sobre a sua vida. Se você quer ser batizado pelo Espírito Santo de Deus, comece a glorificar, comece a adorá-lo, e Deus vai te mostrar aquilo que você ainda não vê. Você vai contemplar coisas inefáveis. Só pode desfrutar aquele que é cheio do Espírito, aquele que detém a presença, aquele que detém a autoridade de Deus sobre a sua vida. E veja que quando nós somos purificados de tal maneira, começamos a entender a lógica da vida. Porque o que é a lógica da vida para nós? Nascer, crescer, constituir famílias, ter filhos e depois morrer. Só que a lógica da vida, quando nascemos de novo, ela nos faz a entender que nós estamos aqui de passagem e que nós temos um trabalho, e esse trabalho é honroso.
foi dado por Deus para a salvação dos nossos irmãos que estão perdidos. E que quando eu começo a agir em prol desse trabalho, o céu se alegra, a glória de Deus desce sobre a terra. Eu sou reconhecido como filho autêntico do Deus vivo. Agora, assim como Ele olhou para os seus profetas, como Ele olhou para Moisés, como Ele olhou para Cristo, como Ele olhou para os apóstolos, Ele vai olhar para nós e dizer: benditos sois vós, meus filhinhos, que entenderam a minha mensagem, que realmente entenderam o meu sacrifício na cruz do Calvário. Glória a Deus. Eu só começo a entender o novo nascimento quando eu entendo que a maior preciosidade já está sobre as minhas mãos. Você tem um dom. Você foi chamado para algo sobrenatural. Então não limite-se. Erga sua cabeça. É hora de lutar. Não podemos parar. O inferno ele tem se levantado e se levantado com fúria. Mas você está aqui essa noite com um propósito. Quantas e quantas pessoas deixaram de estar aqui hoje? Mas você veio. Mas você veio porque foi guiado pelo Espírito Santo. Muitos estão aqui hoje vencendo o cansaço. Muitos estão aqui hoje vencendo a dor. Muitos estão aqui hoje debilitados. Mas vieram. Por quê? Porque Deus marcou esse encontro com você para você entender. É hora de erguer a cabeça, porque Deus está contigo. E Deus já terminou a tua vitória. Queira o inimigo ou não, Ele vai partir em retirada, porque maior é o Senhor sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Deus te chamou, porque o novo nascimento foi nos dado. Então se coloque de pé e tenha uma única certeza: você não veio aqui em vão. Mas eu convido a você essa noite a sair com essa mensagem no seu coração, com esse propósito de fazer a vontade de Deus, de fazer valer tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, de não se limitar em apenas ser mais um, mas de ser a voz que anuncia a salvação, mas de ser aquele que foi chamado para ser porta-voz de Deus sobre a terra. Veja, para já terminar a conclusão dessa noite, o que aprendemos? Conhecer a palavra de Deus para conhecer a Deus. Tenha amor pela palavra. Zele pela palavra. Procure tempo e ganhe tempo lendo a palavra. Porque com a palavra você não perde tempo, você ganha. Glória a Deus. Porque você começa a conhecer realmente quem é o Deus que você serve e qual é o propósito que Ele tem na sua vida. Segundo, ser purificado. Se você ainda não foi batizado, procure-se viver firmemente com Deus e procure se batizar para um novo nascimento nas águas, para assim a velha criatura morrer e nascer uma nova criatura que agora carrega as marcas da salvação, que agora carrega o desejo da salvação. Terceiro, ser purificado, ser morada do Espírito Santo, para que assim possamos ser cheios do Espírito Santo e guiado por Ele. Conhecer a Deus através da palavra, ser batizados nas águas e ser cheios do Espírito. Esses são caminhos que levam à salvação. Esse é o caminho para o novo nascimento. E sem essas três procedências, não podemos entrar no reino dos céus.
Eu te convido você a orar comigo. Feche seus olhos. Senhor Jesus, aqui está a tua noiva santa, Pai. Pai, a tua palavra foi apregoada aqui essa noite. E eu te peço, ó Santo Espírito de Deus, que o Senhor venha levantar homens e mulheres valentes aqui essa noite, ó Pai, para que possa sair daqui com temor, com autoridade, com ousadia, com entendimento que é necessário nascer de novo, para que seja cumprido a tua vontade sobre nossa vida. Pai, desperta os valentes, desperta os corajosos aqui essa noite, Pai, que se levantem os profetas, que se levantem as profetisas, que se levantem, Senhor, os homens e as mulheres cheios da tua autoridade, cheios do teu poder, para que seja manifesta a tua glória sobre a terra. Ó Pai querido, eu te peço, encha-os de autoridade, encha-os de poder, renova-os nessa noite e batiza com teu Espírito Santo, transformando, libertando, purificando, resgatando. Pai, usa-os de uma forma sobrenatural, não somente hoje, mas eternamente. E eu te agradeço. Amém, Senhor. Eu agradeço a oportunidade.